Sejam muito bem-vindos a esse Boletim Coppola especial sobre o discurso histórico de Geraldo Alckmin na sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Sem enrolação, vamos ao trecho em que o tucano arrependido rasga elogios a Lula, nosso ex-condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Eu acho que o Lula é o PT, né? O Lula é o retrato do PT, partido envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. Não, produção, essa fala é antiga, de 2016. Naquela época o Lula ainda era corrupto, era outro contexto. Imagina, só para vocês terem uma ideia, o STF e o ministro Gilmar Mendes ainda eram a favor da prisão após julgamento em segunda instância. Deve-se prender em segunda instância ou aguarda o trânsito em julgado? Eu defendo que deve. O senhor é a favor da prisão após condenação em segunda instância? Senão você, segunda instância, fica só passagem. Não vai ter decisão. Nossa, produção, que vídeo mais aleatório. Todo mundo sabe que se fosse pelo Geraldo de antigamente, o Lula teria ficado mais uns bons anos na cadeia, ou melhor, na hospedaria da Polícia Federal. Mas e daí? Esse não é o tema do programa de hoje. Por favor, coloquem o vídeo com o discurso histórico que eu deixei separado aí com vocês. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Não, produção, vocês só podem estar de brincadeira comigo. Isso aí é de 2017, quando o Geraldo assumiu a presidência do PSDB, um partido que ele fundou e que agora ele afundou. E daí que o Geraldo subiu no palanque para afirmar que o Lula foi um desastre para a economia e fazer política de forma criminosa? Grande coisa! Vocês não lembram daquela cartinha do Temer para Dilma? Senhora Presidente, verba volant, scripta manent. As palavras voam, os escritos é que permanecem. Não tem cabimento a gente cobrar o Geraldo Alckmin por cada coisinha, cada detalhezinho que ele falou sobre o Lula no calor da emoção. Ei, o que é esse tweet do Geraldo que vocês colocaram aqui para eu ler, produção? Deixa eu ver. Não existe a menor chance de aliança com o PT. Vou recuperar os empregos que eles destruíram saqueando o Brasil. Jamais terão meu apoio para voltar à cena do crime. Seus apoiadores são aqueles que acampam em frente a uma penitenciária. Ah, entendi. Agora vocês resolveram implicar só porque o Geraldo deixou algumas críticas ao PT registradas por escrito. Pois então, eu lembro a vocês as palavras atribuídas ao mestre Fernando Henrique Cardoso. Aspas, esqueçam o que eu escrevi. Reparem que apesar de ter deixado o PSDB, o Geraldo está sendo coerente com a tradição tucana de mudar, de adaptar, de sofisticar o seu discurso de acordo com as conveniências e circunstâncias do momento. E isso que vocês estão fazendo, produção, se chama anacronismo, porque vocês estão medindo o presente pela régua do passado. Não meça as pessoas pela sua régua. Eu não tenho no meu governo ministro condenado, não tenho indiciado pela polícia, não tenho assessor meu condenado, denunciado pelo procurador da República, tenho 32 anos de vida pública honrada. Não, gente, é sério que vocês vão desenterrar um debate de 2006, quando o Geraldo humilhou o Lula em rede nacional pela falta de ética do PT? Fala sério, isso faz 15 anos. Na década passada, os padrões morais eram outros. Naquele tempo, o Geraldo ficava escandalizado só porque o PT tinha alguns assessores e alguns ministros indiciados pela polícia. Mas de lá para cá, com mensalão, com petrolão, o presidente do PT foi condenado e preso, os tesoureiros do PT foram condenados e presos, os marqueteiros do PT foram condenados e presos, os parlamentares do PT foram condenados e presos, e o líder político do PT, o ex-presidente e ex-criminoso Lula, foi condenado 2 vezes por corrupção e lavagem de dinheiro e ficou preso como hóspede VIP da Polícia Federal lá no Paraná. Olha quanto tempo de programa que a gente gastou porque vocês da produção não têm maturidade política para absorver aquela lição do Magalhães Pinto. A política é como as nuvens. Você olha para o céu e cada hora está de um jeito. Às vezes as nuvens vêm em formato de pássaro, mas daí você observa melhor e percebe que, na verdade, elas têm a forma de uma estrela. Sem mais delongas, vamos ao trecho mais comentado da fala do ex-tucano em apoio ao ex-condenado. Parafraseando a propaganda petista, é aqui que a esperança venceu a coerência.
E quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos, para enxergar, a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia. Peraí, Geraldo. Lula não é um fruto da democracia. Lula é um parasita da democracia e com inclinações autoritárias. Lula é amigo de ditadores, financiou com o nosso dinheiro regimes totalitários que violam os direitos humanos da sua população, coisa que ainda não acontece no Brasil, exceto por ordem do STF na sua cruzada inconstitucional contra a liberdade de expressão. A democracia, Geraldo, pressupõe a igualdade de todos perante a lei e o respeito de todos à lei. Como alguém que já foi condenado em múltiplas ocasiões por crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, pode ser considerado um representante legítimo da nossa democracia? Me conta. Lula é representante da cleptocracia, do governo dos ladrões. É fato histórico, é fato incontroverso que o lulopetismo se apropriou de bilhões de reais de dinheiro público para enriquecer aliados e se perpetuar no poder de forma criminosa. E esse partido ficou tanto tempo parasitando o governo que conseguiu indicar a maioria dos ministros do STF, que, por sua vez, reformaram as decisões da justiça brasileira e reinterpretaram diversas leis em benefício de grandes corruptos, como era o caso do próprio Lula. E, Geraldo, na boa, associar Lula com esperança não tem o menor cabimento. No latim, a raiz da palavra esperança, spes, está associada à ideia de espalhar, espargir, semear, na expectativa de que algo prospere. E me desculpe por frustrar a sua esperança fingida, Geraldo, mas quem semeia Lula colhe corrupção. E disso o senhor já sabe. O senhor mesmo afirmou categoricamente que a intenção de Lula é voltar à cena do crime. E por isso eu te pergunto, Geraldo, qual é o seu compromisso com questões de natureza ética? E o que é que o senhor realmente acha do Lula? Além do fato dele ser a última carona que sobrou para o senhor achar seu caminho de volta ao poder. Acho que o Lula é o PT, né? O Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites.